Buonasera, muito boa noite, chegando até você, Alma Italiana, o programa que conecta com a arte, com a cultura, com negócios e também com histórias inspiradoras, sempre uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, na esteira dos seus 130 anos. No programa de hoje, nós trazemos até você a Nova Cirques, recebendo com muito prazer o presidente eleito da sociedade, o médico Francisco Morelli, também nosso colunista aqui no Alma Italiana. Muito boa noite, doutor. Boa noite a todos, obrigado novamente por estarmos aqui contigo, né? Estamos aí iniciando um novo trabalho, continuando o trabalho que a gente vem fazendo há anos, junto aqui com o meu irmão Cláudio, principalmente, agora com a Neila também, né? Vai nos ajudar muito no Conselho Deliberativo e num todo. Então, estamos preparados para arregaçar as mangas e continuar aquela batalha, aquele dia a dia que a gente tem, com muito prazer, que a gente vai conseguir resolver bastante coisa, fazer bastante coisa. E também conosco o tesoureiro eleito da sociedade, o administrador Cláudio Domingues. Muito boa noite, seja bem-vindo, Cláudio. Primeira vez que estás conosco? Noite. Primeira vez, Cris. E é um prazer imenso. Tanto trabalho nos bastidores, mas hoje nós insistimos e ele veio pronto para mais uma gestão à frente da sociedade. Perfeito. Como disse o Dr. Morelli, é um processo de continuidade dessa diretoria. Isso é muito importante. É relevante para o trabalho que já fizemos de muitos anos em vários setores da sociedade italiana e vamos dar continuidade nessa área financeira da entidade. E a sociedade italiana, sempre avançando, também tem na sua diretoria, nos seus conselhos fiscal, deliberativo, a presença feminina. Saudamos, então, a conselheira deliberativa, Neila Marzano. Muito boa noite, Neila. Boa noite, Cris. É um prazer estar aqui e posso dizer que foi uma grande honra para mim ter sido convidada pelo Dr. Morelli, pelo Dr. Ari, para fazer parte dessa equipe que vem sustentando a sociedade italiana, né, com tanta força, com tanto amor, porque precisa amar muito a sociedade italiana para poder fazer o que eles fazem. É verdade. Eu começo perguntando, então, a sociedade italiana, uma entidade centenária, rompeu o século e se mantém jovial e futurista. Cláudio. Perfeito. Posso dizer que realmente eu comecei jovem lá a participar na década de 70. Nós éramos, eu e a minha namorada naquela época, a minha esposa, íamos almoçar aos domingos, que havia um restaurante muito gostoso na parte térrea do prédio, e houve um processo de uma empatia, uma continuidade, e isso levou depois a conhecer diversas pessoas, diversos sócios, pessoas que já trabalhavam, ajudavam. Muitas delas, infelizmente, já faleceram, mas ficou esse legado, ficou a lembrança desses bons momentos, esses grupos. E eu, particularmente, tive a felicidade de conhecer algumas pessoas excepcionais, e uma delas, o Dr. Morelli, um grande amigo, um grande parceiro, um grande incentivador, excepcional administrador, que sempre se preocupou, sempre levou, e dentro daquilo que eu pude particularmente ajudá-lo, continuamos até hoje, novamente levado ao cargo de primeiro tesoureiro. Agradeço muito ao Dr. Morelli toda essa confiabilidade, esse processo contínuo, e vamos em frente novamente para os o futuro da sociedade italiana. Falando em futuro da sociedade italiana, 130 anos de glória, mas também de muitos desafios. Doutor Morelli. Sim. O que falta fazer? A sociedade italiana já foi tanta coisa e pioneira na Settimana, em eventos culturais, em eventos de mídia, inclusive lançando um programa de televisão de forma inédita. O que falta fazer?
Olha, sempre tem muita coisa para fazer, né? Se a gente tem boa vontade, se Não a gente termina. como o Cláudio falou, a Neila falou, né? A gente está aí, gosta, ama a sociedade italiana, porque tem que amar, tem que gostar, porque senão tu não faz. Tu vai de cara feia, vai de má vontade, tu não faz nada. Então eu tenho, graças a Deus, essa boa vontade, esse espírito, essas coisas de inovar, de fazer coisas diferentes. Tem muita coisa pela frente, muitas coisas que a gente pode fazer ainda durante, se Deus quiser, por muitos e muitos anos, aí junto com essa equipe maravilhosa que a gente tem, né, dos amigos, que é importante ter amigos do lado, né, não é pessoas que estão ali por estarem ou por que ficando te dando o famoso bola nas costas, como já aconteceu em outras situações, mas com essa equipe agora que a gente conseguiu montar, continuar o trabalho que a gente vem fazendo há anos, nos últimos 3 anos com o Ari, a gente tem muita coisa boa pela frente e vamos fazer. Já estamos preparando, como tu falaste, Exato. a semana, já temos data, já temos já programação, já pensando com a tua ajuda, com a ajuda do pessoal todo aí, e vamos fazer bastante situações, já temos o calendário pronto para o ano que vem, com diversas atividades musicais, culturais, enfim, jantares, almoços, todas aquelas coisas maravilhosas que a sociedade pode proporcionar para a comunidade italiana e para a comunidade gaúcha. Eu percebo, doutor Morelli, que o senhor quando eu digo o time da sociedade italiana, especialmente na última gestão, uma ocupação em reunir sob o guarda-chuva da sociedade italiana as demais entidades regionais. Isso pode-se dizer que foi um avanço, inclusive, reconhecido pelo nosso cônsule, o senhor Valério Caruso. Isso fortalece, né? Fortalece. Desde o início que eu entrei na sociedade italiana, eu procurei juntar. Tanto que a sociedade italiana era confundida com a sociedade calabresa. Por quê? Porque só tinha, grande maioria só eram calabreses que comandavam, né, que faziam as coisas lá. E eu, aos poucos, foram aparecendo outros diretores, outros colaboradores de outras entidades, de outros lugares da Itália, e fomos somando. É só ver, né, o que a gente tem, o Aria do Norte, e aí vai, Deus e aí, né, todos da diretoria e colaboradores, sem falar no próprio Chianti Calabrese, na própria Amazzoni di Fiore, na própria Círculo Trentino, isso. Inclusive desfilaram por aqui, Subibrac, né? Também, que teve semana passada aqui, né? Sim. E todos os outros, tudo nós estamos tentando juntar embaixo do guarda-chuva, porque a Itália é uma só, como eu digo sempre, e a gente não pode ter melindres com outras, ou coisas pessoais, ou coisas assim, porque somos todos, só temos um objetivo. Uma bandeira. Uma bandeira. Bianca, rossa e verde. Sabe que eu sempre gosto de colocar que nos Estados Unidos, quando um presidente é eleito, entre as 3 primeiras entidades que ele visita está aquela que representa os italianos. E pelo jeito aqui no Rio Grande do Sul estamos caminhando para esse target. E a voz feminina dele? O que nós podemos esperar para e de Conselho Deliberativo? Olha, Cris, eu vou te ser bem franca. Eu estou começando nesse lugar como conselheira. É uma experiência, é uma minha primeira experiência. Eu nunca tive. Mas a minha intenção é colaborar ao máximo com os outros companheiros, fazer sempre o melhor pela sociedade italiana. Então, sempre que as coisas forem para a sociedade italiana, para a sua melhor, digamos assim, pela sua melhor competência com os italianos, tudo que for para o bem da sociedade italiana, a gente vai procurar fazer e ajudar a fazer, né, tudo que for necessário. É isso, essa é a nossa sociedade italiana, que tem o lado social, tem o lado gastronômico, tem o lado cultural, e agora também apoiando obras literárias, onde o nosso presidente eleito tem um capítulo assinado que trata sobre a famosa e produtiva medicina humanizada. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a Sociedade Italiana e adquirir o seu livro. Cláudio, para encerrar esse primeiro bloco, eu gostaria que tu convidasse os italianos, os descendentes e os itálicos a estarem conosco em 2026, 27, 28. Perfeito. Por favor.
É importante frisar, num momento desses, que há uma sensação ou há uma ideia não correta de que a sociedade italiana é feita só de italianos. Por que eu digo isso? Eu não sou italiano. Eu sou libanês e espanhol. Os meus avós, que também foram imigrantes desses países do Líbano e da Espanha. O que acontece? A sociedade italiana ela tem dentro de si um processo de receber as pessoas de uma forma carinhosa, de uma forma amistosa. Sempre há um bom relacionamento, não importa a tua origem, da onde a tua família veio, mas levando para o lado do Brasil, dos brasileiros, nós temos alguns brasileiros, como eu, acabei de falar, e vejo que esse paradigma ainda não foi quebrado, porque com algumas pessoas que se conversa, que se pergunta alguma coisa, oferece um convite, uma participação em algum evento da sociedade italiana, sempre vem aquela pergunta, mas não é uma festa só de italianos? Imagina. Não, não é. Ela é uma festa em que, inclusive, se mantém as tradições da Itália, dos imigrantes, procura-se fazer isso em todos os segmentos da área humana, desde a gastronomia, a moda, a arquitetura, o patrimônio, os costumes em geral, e as pessoas às vezes não percebem isso. Tá? E nós talvez tenhamos que buscar outros formatos, um novo trabalho, que talvez seja, né, doutor Morelli, uma nova meta para essa nova diretoria, esse milênio que estamos vivendo, de que a sociedade italiana não é limitada aos italianos. Ela está aberta para todos, ou sendo sócios ou não sendo sócios. Eu sou hoje considerado um italiano. Pessoas me perguntam, qual é a tua família, que origem você é? Eu não sou italiano. Como? Pessoas que me conhecem há muitos anos não sabem disso. Perfeito. Porque não há necessidade de divulgar isso, eu não vejo. Porque eu estou inserido no contexto. Perfeito. Então fica o convite do nosso tesoureiro, Cláudio Domingues, para que você que não conhece a sociedade italiana se permita esse portal de alegria, de congraçamento, de arte, de cultura. Eu tenho certeza que você vai ficar de bem com a vida com essa nova alternativa que se chama Sociedade Italiana Rio Grande do Sul. Cláudio, muitíssimo obrigado pela presença no Alma Italiana. Eu agradeço. Muito obrigado. Neila, muita sorte, muito sucesso, força, Obrigado. bem representando as mulheres à frente da sociedade italiana. Se Deus Muitíssimo quiser. obrigada. E você continue conosco, porque nós voltaremos em seguidinha depois dos comerciais, trazendo outras e mais informações incríveis da nossa sociedade italiana Rio Grande do Sul. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Voltamos com Alma Italiana e agora recebendo o nosso presidente, o engenheiro Ari Rogério Demarco. Boa noite, Ari. Boa noite, Cris. Boa noite, Francisco Morelli. Boa noite, Deusé. E boa noite ao nosso público. E também conosco agora, no segundo bloco, o conselheiro fiscal Deusé Valer. Exatamente. De onde Boa vem noite. esse nome, essa... Olha, Deusé? É sui generis. Sui generis. Não tem. Foi por engano, mas... Foi por engano, mas... não dá para contar aqui, porque é muito tempo. Mas foi por engano. Olha só, mas a gente vai trazer o Deusé aqui para saber, porque nós somos muito curiosos, então nós queremos saber Então, não tem que é um nome diferenciado, né?
mais diferenciado, como a gente vinha dizendo, foi o trabalho, a gestão erguida nesses últimos 3 anos, capitaneada pelo nosso presidente ali, Rogério Demar, que passou por vários e fortes desafios. Desculpa a expressão, mas não foi brincadeira, presidente. Nós estamos chegando ao final de um ciclo, foram 3 anos, né? Entramos aqui na diretoria da sociedade, foi final de 2002, começo de 2003, né? E estamos chegando agora, fizemos eleição nesse mês que passou, uma nova diretoria, o Francisco Morelli, Dr. Francisco Morelli continua à frente da sociedade. Eu vou permanecer sendo o primeiro vice-presidente. Temos aqui o Deusé no nosso lado, também faz parte da executiva, como as pessoas que estiveram no primeiro bloco. Né? O Deusé é o Conselho Fiscal, Conselho representando. Fiscal, o seu Cláudio, né, tesoureiro, que já era na minha gestão, e a dona Neila, conselheira. Né? Acho que nesses 3 anos a gente veio com toda a diretoria, né, Francisco Morelli junto, trazendo o foco principal da sociedade, né, que é os encontros sociais, se inovou muito. Hoje em dia tem uma variedade de eventos que o público pode participar, eventos novos, o tango, por exemplo, o chás, o próprio coral faz a paeja uma vez por ano. Esses eventos continuam e eu acho que houve uma grande motivação, uma grande participação de pessoas nesse período. São o nosso carro-chefe. Sem falar, né, na continuidade dos cursos de italiano que a escola desenvolve, os cursos de certificação. Tivemos um foco também na parte de dar uma recuperada na fachada do prédio, e que hoje tem uma apresentação muito mais saudável. E por aí vamos seguindo, né? Na parte de comunicação, com a tua presença, se começou com o Viva Itália, que nesse ano se transformou em Alma Italiana. Em Alma Italiana, que acho que é um nome que, né, motiva muito mais. Esses programas eles vêm crescendo, a gente espera, né, com a direção do Morelli, né, seguir essa caminhada em 2026, claro, vai ter que se projetar, e isso lá na frente. Então, acho que foi um trabalho gratificante, sim. Mas, presidente Ari, eu fico pensando que nós passamos por uma enchente, uma tormenta das águas. Parece assim que, agora a gente olhando para trás, foi um evento pequeno, mas não foi. A gente até esqueceu, né? A gente acaba esquecendo isso. Mas foi memória bem sério. E o senhor e a sua diretoria tocou a sociedade, recuperou. Não parece um pesadelo, em vez de ter sido uma realidade? Eu diria que foram momentos muito difíceis, né? E veja como a gente acaba levando a vida, né? E, de certa forma, eu falei anteriormente, a gente já esqueceu. A gente não recorda que foi logo ali, né? 1 ano e meio, 2 atrás, né? Mas realmente foi um período de muita incerteza, nos engajamos, né? Fizemos algumas pequenas campanhas, nós não somos um grupo enorme, né? Mas dentro do que nós pudemos fazer, fizemos, arrecadamos para os mais necessitados. E, felizmente, conseguimos dar a volta por cima e estamos aqui hoje em dia. Gostaria até de saber a opinião do Morelli, do Deusé, né, sobre isso. Acho que seria interessante. Né? Parece que não foi nada, mas foi muito, né, Deusé? Se foi, estava pensando, enquanto isso, que estou acompanhando a diretoria do Ari e agora, com prazer também, estarei acompanhando a diretoria do
Morelli, e de fato a sociedade italiana ela se empenhou bastante nisso. E superou esses obstáculos que não foram fáceis, né? Então, acredito que nós temos tudo, a sociedade italiana tem tudo para que, de hoje em diante, cada vez mais progrida para alcançar melhor os seus objetivos. Para onde vamos, doutor Morelli, tendo esse aprendizado da revolta das águas? Vamos todos juntos melhorar cada vez mais a sociedade italiana. Cada vez mais com ideias novas, cada vez mais ajudando um ao outro e fazendo que as coisas andem bem, como tem andado, né? Agradeço muito as palavras do Ari e parabenizo pela excelente, e ele sabe que não é conversa minha, que é de todo o coração, que eu sempre digo para ele, o trabalho que ele fez, que está fazendo e que vai continuar fazendo do lado de mim, continuamos fazendo e dos outros que estão chegando, um ótimo trabalho e que a gente vá para frente cada vez mais, inovando e fazendo outras atividades, e as ideias que a gente tem não são poucas, né, Ari? Presidente Ari, o senhor representa o norte da Itália. O doutor Morelli representa o sul da Itália. Essa química, ela foi uma química, eu diria, perfeita, porque ela representa o desejo dessa gestão de tornar a sociedade italiana o grande guarda-chuva da italianidade aqui no Rio Grande do Sul. Isso é fato ou é fake? Tu sabes que isso não foi intencional, né, Morelli? Como? Isso não foi intencional, né? Nesse casamento. Mas quando me convidaram lá atrás, né, e eu aceitei, realmente eu tinha uma vivência na sociedade italiana, mas não tinha essa convivência tão forte com o sul da Itália. Já tinha uma experiência com o pessoal da Massolin, que representa o norte. Então, a gente procurou se identificar e eu fui muito bem acolhido e agradeço aí toda a comunidade, especialmente porto-alegrense, que representa o sul, o centro calabrese. Me sinto um deles, embora eu seja um dos oriundos do norte. Agradeço o pessoal da Massolin di Fiori também, sempre nos receberam muito bem. A gente procurou, né, fazer, e nós vamos seguindo, eu, Morelli, a família do Morelli, o Deusé, estamos lá. Todo mês nós procuramos ir nas segundas-feiras e fazer a nossa festa. Normalmente a minha irmã, quando vê as fotos, segunda-feira, festa na segunda-feira. Mas não, é que é uma tradição lá na Massolin, segunda-feira ter os jantares. Então, agradecer toda essa comunidade, agradecer o Pedro Carraro, dos Trentinos, o senhor Marino, a Teresina, dos Abruzenses, o Marino é dos Trevisani. São pessoas que me fizeram sentir em paz. O seu Guaspari, dos Lucchesi, pessoas que nos fizeram sentir em casa. Né? E eu gostaria, né, que esse pessoal mantivesse a unidade. Acho que os 150 anos ajudou a gente se aproximar mais, né? Porque nos fez sair da toca, todos nós, né? De certa forma, né, se envolver. E eu acho, presidente Ari Rogério Demar, que um diferencial da sua gestão foi abrir a boca. Ou seja, colocar a sociedade italiana na mídia, né? Eu, pelo menos nos últimos anos, não tinha acompanhado uma exposição tão intensa. Mas eu peço licença, porque eu acho que a sua gestão foi poderosa, porque o senhor teve uma companheira, né? A nossa primeira-dama, senhora Antônia, ela desempenhou, nós queríamos lhe fazer essa surpresa no final, porque sempre vêm os diretores, mas por trás dos diretores, dos presidentes, dos vice-presidentes, existem companheiras, né? A Joselise, eu não sei, Deusé, aqui nós somos tão espontâneos, temos companheira, doutor Hélio? Como o nome dela? Esposa Celima. Celima. E
em nome de todas as esposas e esposos, né? Às vezes são as mulheres que estão à frente, o Alma Italiana presta uma homenagem à senhora Antônia De Marco, porque ela encarnou a receptividade e o acolhimento e a generosidade na sociedade italiana, se o senhor me permite. Eu acho que você também, te fazer um agradecimento pessoal a tu, né, que se dedica de corpo e alma a essa causa italiana, à sociedade italiana. A Antônia gosta muito de ti, da Josi. Também era uma pessoa não afeita a eventos sociais. Ela se solta, mas também é bastante tímida, né? Então, eu fico feliz, né, de tu estar citando ela, e de fato... É uma homenagem singela, mas obrigado eu não vou desistir de trazer a senhora Antônia aqui no programa, que eu tenho certeza absoluta então, que faça o programa para as mulheres da sociedade italiana. É boa essa. Vamos fazer. Boa Quando as pauta. coisas acontecem de forma entregar. genuína, é uma mensagem singela, uma homenagem de coração. Muitíssimo obrigado, presidente eleito Francisco Morelli, nosso conselho deliberativo, fiscal Deusé Valério, e ao nosso presidente que teve a coragem de abrir a sociedade italiana ao Rio Grande do Sul. E o nosso muito, muito, muito grato, Emília, você que esteve conosco no Alma Italiana.